Diz que é um modelo baseado no trabalho do Dr. William Moulton Marston, para examinar o comportamento dos indivíduos em um determinado ambiente. Para Marston existem 4 tipos básicos de comportamentos, que são previsíveis e observados nas pessoas, e tais respostas comportamentais ocorrem a partir da combinação de 2 dimensões, uma interna, referente à percepção do poder pessoal no ambiente, e outra externa, referente à percepção da favorabilidade do ambiente, ou seja, o ambiente influencia o comportamento das pessoas. Diz que é uma sigla para dominância, influência, estabilidade e conformidade. A teoria da metodologia de William Moulton Marston é baseada em preceitos antigos. Na Grécia, os gregos ligavam os elementos básicos da natureza, fogo, água, terra e ar, ao comportamento das pessoas. Hipócrates, conhecido como pai da medicina ocidental, propôs que nosso temperamento é indicado pelo equilíbrio de 4 fluidos do corpo e classificou como colérico sanguíneo, fleumático e melancólico. Na Idade Moderna, Carl Gustav Jung, psiquiatra e médico, disse que os traços de personalidade classificam os indivíduos como produtor, intuitivo, sensitivo e analítico. E por fim, William Moulton Marston, no início dos anos 20, desenvolveu a metodologia DISC, que traduzem dominância, influência, estabilidade e conformidade, que estão descritas em seu livro As Emoções das Pessoas Normais. Para o desenvolvimento da metodologia, Marston fundamenta-se basicamente nas seguintes teorias e conceitos. Primeiro, a estrutura da personalidade. Fundamentado nas emoções das pessoas normais, define que o comportamento humano pode se descrever analisando 2 eixos fundamentais que são respostas proativa ou passiva dos indivíduos. E explica que a resposta do indivíduo aos estímulos do meio depende amplamente de como este indivíduo tende a perceber o ambiente. Se a percepção do ambiente é favorável ou desfavorável, irá gerar comportamentos positivos ou negativos em cada caso. Segundo, teoria da autoconsistência, define que as pessoas tendem a aceitar e assimilar as ideias e conceitos consistentes com o que acham ser, e têm a tendência a negar e rejeitar ideias e conceitos inconsistentes com o que acham ser. Definindo-se assim as seguintes bases: a mente é uma unidade, um sistema organizado de ideias. Todas as ideias que pertencem a este sistema devem ser coerentes entre si. Terceiro, teoria do autoconceito, baseia-se na ideia que o ser humano entre 15 e 18 anos desenvolve uma percepção de si próprio relativamente estável como resultado de sua experiência. Também a pessoa desenvolve uma expectativa do que o ambiente solicita dela. Marston considera que o comportamento individual está determinado, em parte, pela interação entre o autoconceito e os ajustes às necessidades do seu ambiente. Quarto, teoria da percepção, é um nome para a forma em que individualizamos e interpretamos o mundo que nos rodeia. É a atenção seletiva e organização dos estímulos. É a interpretação das experiências de forma que tenham sentido para o indivíduo. Quinto, estudo semântico, é o estudo da linguagem e o uso das palavras. Usando descrições não abstratas e de comportamentos individuais. É a interpretação que cada pessoa dá a cada uma das palavras do questionário, de acordo como a percebe, já que cada pessoa percebe de forma diferente em função de seu perfil de comportamento. É como dizer que, segundo seu estilo natural, cada pessoa dará conotações positivas ou negativas para cada palavra. Marston foi criador dos conceitos e não dos questionários de testes DISC. O primeiro teste foi criado em 1950 por Walter Clark, 3 anos após a morte de Marston. O teste de Walter Clark foi chamado de análise da atividade do vetor, que é um questionário para medir 4 fatores de personalidades ou vetores, que são agressividade, sociabilidade,
controle emocional e adaptabilidade sociais. Marston foi um dos precursores da psicologia positiva, baseado em seu livro, As Emoções das Pessoas Normais, que foi traduzido em português pela primeira vez em 2014, o qual apresenta as 4 dimensões do comportamento humano: dominância, influência, estabilidade e conformidade. E traça o perfil de pessoas normais e não doentes, ou seja, o estudo foi voltado para o comportamento de pessoas normais e que não apresentavam nenhum tipo de psicopatologia. No final da década de 60, o Dr. John Greer, da Universidade de Minnesota, realizou estudos sobre o modelo de Marston e fez várias modificações, sempre com o propósito de simplificar o processo matemático que ia desde o formulário até o resultado. Seus estudos tiveram como objetivo simplificar esse processo matemático, para fazer a ferramenta mais simples e aplicável. Foi assim que nasceu o modelo que hoje se conhece no mercado como DISC, que não é mais que uma simplificação do modelo completo de Clarke. A partir da década de 90, com o avanço da tecnologia, foi possível sistematizar o processo de aplicação do formulário e a emissão automática dos gráficos e relatórios, do modelo DISC. Dominância, relativo: como a pessoa lida com problemas e desafios. Influência, relativo: como a pessoa lida com pessoas e influencia os outros. Estabilidade, relativo: como a pessoa lida com mudanças e seu ritmo. Conformidade, relativo: como a pessoa lida com regras e procedimentos estabelecidos por outros. Essas 4 dimensões podem ser agrupadas em uma grade, sendo o quadrante superior voltado a perfis mais extrovertidos, e os perfis inferiores voltado a perfis mais introvertidos. À esquerda, D e C, são perfis orientado a tarefas, e I e S, perfis orientado a pessoas. O que o teste DISC nos informa? Reação sob pressão. Desempenho de tarefas. Valores pessoais. Controle de conflitos. Foco e limitações. No ambiente organizacional, o teste DISC pode ser utilizado nos processos de recrutamento e seleção, planejamento de estratégias, formação de equipes, gerenciamento de desempenho, crescimento profissional, desenvolvimento organizacional, mapeamento comportamental, necessidade de desenvolvimento e capacitação de líderes para gestão de pessoas.